Bom, nosso grupo ficou cunhado no planejamento de cronogramas na gestão de projetos. Os tópicos que a gente vai abordar são a introdução sobre o tema, os desafios no planejamento de cronogramas, como a IA pode ajudar no planejamento de cronogramas, ferramentas e tecnologias que utilizam a IA, benefícios e desafios do uso de IA no estudo de caso, conclusão e futuro da IA na gestão de projetos. Bom, antes de falar sobre gestão de projetos e planejamentos, vamos falar um pouco sobre IA, né? A inteligência artificial se refere à capacidade de que as máquinas têm de executarem ações que normalmente são executadas pela cognição humana. Algumas técnicas que a IA utiliza são a aprendizagem de máquina, o processamento de linguagem natural, PNL, otimização e entre muitas outras técnicas. Mas de fato, como a IA se aplica no planejamento de projetos? A gente sabe que o cronograma é a espinha dorsal de qualquer projeto, e ele que garante que todas as atividades vão ser concluídas no prazo. Por isso que é muito importante uma gestão eficaz de tempo e de recursos na hora de criar o cronograma. E é perceptível que alguns desafios surgem com o aumento da complexidade do projeto. O que acontece atualmente é que os projetos modernos eles são multifacetados, com várias configurações, dependências entre si, especialmente os projetos de TI, desenvolvimento de software, desenvolvimento de sistemas, que englobam muitas áreas dentro de um mesmo projeto. E é dessa forma que a IA pode ajudar a lidar com essa complexidade, a analisar múltiplas variáveis simultaneamente na hora de planejar o cronograma. Outros desafios que surgem são as mudanças inesperadas de escopo que impactam diretamente o cronograma. Reordenar essas atividades sem utilizar a inteligência artificial muitas vezes resulta em uma grande ineficiência do gestor e do projeto em si como um todo, né? E é mais uma vez aí que a IA pode atuar para prever e ajustar essas mudanças com maior precisão, né? Existem algumas limitações das ferramentas tradicionais, como o diagrama de Gantt e o Program Evaluation and Review Technique, PERT, que têm limitações em cenários dinâmicos de projeto, né? Essas ferramentas dependem da atualização constante de forma manual, o que pode gerar erros, né? A introdução ao uso da IA surge mais uma vez como uma solução adaptativa e eficiente para esse problema. Agora vamos ficar com o próximo tema, que é como a IA pode auxiliar no planejamento de cronogramas. Olá, meu nome é João. Eu vou falar um pouco sobre como a IA pode auxiliar no planejamento de cronogramas. Para iniciar, eu gostaria de falar um pouco sobre a gestão de cronogramas em si. A gestão de cronograma pretende garantir que o projeto seja entregue no prazo estimado, sendo uma importante ferramenta tanto para o gestor de projetos como para as demais partes interessadas. A realização do cronograma possibilita uma visão geral das atividades e das relações entre elas, bem como os recursos alocados. Dessa forma, facilita a identificação de atividades críticas e distribuição de recursos, evitando atrasos nas entregas de projeto e garantindo assim o cumprimento de metas. Em um estudo recente conduzido pelo McKinsey para a área de projetos de software, eles descobriram que dos 1.800 projetos de software que foram analisados, apenas 30% deles foram entregues dentro do prazo. Além disso, desses 30%, 1 em cada 5 projetos foi capaz de seguir o cronograma porque retirou alguma funcionalidade do escopo do projeto. Retirada de funcionalidade é sinônimo de possível atraso, atraso gera custo indireto, e custo indireto aumenta a insatisfação dos stakeholders ou sponsors. E como essa pesquisa ela revela um problema? De acordo com os artigos e estado da arte atual, o cumprimento de cronogramas é considerado uma das principais, se não a principal, medida de sucesso de uma gestão de projeto. Aí cabe a pergunta: como a IA pode efetivamente auxiliar a gestão de cronograma? Para responder essa pergunta, nós separamos
a resposta em três perspectivas diferentes. Então, teria a primeira perspectiva, que seria a automatização do planejamento do tempo, a segunda, que é a aplicação na previsão de prazos e atrasos, e a terceira, que é a aplicação na otimização de recursos. Falando sobre a perspectiva de automatização do planejamento do tempo, a gente sabe que uma das principais tarefas do gestor de projeto é garantir que o projeto inclua todo o trabalho necessário para completar com sucesso, com um âmbito bem definido. Pela compreensão dos requisitos e das expectativas do cliente, é possível idealizar o tempo, os recursos e o custo que poderá estar envolvido. É uma tarefa importante planejar e definir de forma clara todas as atividades do projeto. Isso daí a gente chama de WBS, ou Work Breakdown Structure, que seria essa estrutura que está aparecendo aqui no canto direito da tela. Isso tem o objetivo de fornecer orientação base e marcante sobre como o âmbito do projeto será gerido e controlado pela equipe de gestão de projeto. A IA ela pode ser aplicada para apoiar o desenvolvimento justamente dessa WBS, incluindo fases, entregas e equipe necessária para o projeto. Um software de gestão de projetos que oferece suporte a algoritmos de machine learning poderá converter automaticamente a WBS em mapas mentais, extrair tarefas e a relação entre elas para uma gestão mais eficaz. Além disso, a gente tem também a opção de ter um Expert System, que podem obter sugestões para o desenvolvimento do cronograma de projeto e indicadores-chave de desempenho para a equipe com base em dados históricos. A segunda perspectiva, que seria a aplicação da previsão de prazos e preços, a gente pode utilizar como exemplo ainda a área de projeto de software, e a gente percebe que, embora cada produto dentro dessa área seja único, os recursos que influenciam o progresso e compõem o trabalho de um projeto de desenvolvimento de software são, em sua maioria, semelhantes. Então, a análise preditiva nos permite então encontrar esses padrões e esclarecer com precisão o trabalho de planejamento, principalmente na estimativa de esforços e recursos necessários para a execução de uma tarefa. Além disso, o modelo preditivo ele pode auxiliar no gerenciamento de tempo de cada equipe, coordenando e realizando o controle prioritário das tarefas que compõem o projeto. De acordo com a McKinsey, a empresa que fez a pesquisa que foi que eu demonstrei anteriormente, o planejamento com análise preditiva ela produz grandes resultados, e a variação nas datas de planejamento cai drasticamente com o uso de um modelo preditivo. E o efeito não é apenas no tempo, mas na qualidade do desenvolvimento de software. Agora, na terceira perspectiva, a aplicação na otimização de recursos, a gente tem que sistemas cognitivos inteligentes, por exemplo, eles podem conseguir entender a relação e mudanças entre as tarefas e planejar de acordo. É tipo um agente com replanejamento, certo? A diferença aqui é que a gente tem o fator dos recursos que são disponibilizados conforme cada etapa vai passando, certo? Então, a gente pode ter a capacidade de alterar os cronogramas com base no progresso do projeto e no desempenho da equipe, aumentando assim não só a produtividade, mas também ajudando a melhorar a colaboração entre os membros da equipe. E assim, os sistemas de IA podem também ajudar a determinar se o projeto está no caminho certo ou se as tarefas estão em risco ou no caminho crítico do cronograma. E para tal, era apenas necessário que os membros da equipe inserissem dados relevantes para que os algoritmos desse tipo de IA sejam programados de acordo, de forma a conseguirem rastrear os problemas de forma eficaz e fornecer soluções significativas para o gestor de equipe e projeto. Machine Learning, por exemplo, não só suporta a otimização de cronogramas de projeto para minimizar o custo total com base nas restrições de recursos, como também fornecem estimativas da duração e requisitos de recursos para atividades de projeto com base em conhecimento especializado e lições aprendidas com o projeto. Assim, trouxemos 6 ferramentas e tecnologias que utilizam a IA no planejamento de projetos, sendo elas o Wrike, o Liquid Planner, o Notion, o Monday.com, o Microsoft Project e o Project. Dessas seis ferramentas, o Notion e o Project não têm um enfoque tão grande no uso da IA, mas as outras 4 possuem realmente sim um enfoque no uso da IA para o gerenciamento e planejamento de projetos de software. Não só de software, mas enfim. E trouxemos aqui
dados das melhoras do uso de cada ferramenta, dados fornecidos pelos próprios sites. No Rike, houve 40% de eficiência de gestão de tarefas e redução de 50% no tempo de reuniões de status. No Monday.com, reduziu de 30% a 50% no tempo gasto em tarefas administrativas. No Liquid Planner, ajudou algumas equipes em reduzir em até 90% o tempo gasto na reprogramação manual de cronogramas, levando a uma melhoria geral de 20% a 30% na entrega de projetos dentro do prazo temporal e prazo dos custos. O Microsoft Project reduziu em até 20% os atrasos de projetos e uma melhoria de até 25% na alocação de recursos. O Notion e o Project apresentaram melhorias de até 30% na comunicação entre equipes e redução de redundâncias, isto é, de tarefas que uma pessoa da equipe já estava fazendo que a outra não precisaria fazer. A automação da priorização de tarefas com a IA. Como funciona? Com 4 passos, sendo o primeiro coleta e análise de dados, sendo eles histórico de tarefas do projeto e de projetos anteriores, calendário de disponibilidade da equipe, mudanças de escopo e prioridade e feedback de colaboradores e indicadores de desempenho, que serão os dados que a IA usará para formular os novos cronogramas. A aplicação da ferramenta da IA para a priorização de algumas tarefas e a reordenação automática dessas tarefas, que será contínua e dinâmica, para que assim nunca caso a IA tenha feito algum cálculo errado ou equivocado, ter como se reprogramar automaticamente, sem que necessariamente o gestor precise fazer isso ativamente, mas sim ele usará a ferramenta para fazer essa troca. Exemplificando, imagine que uma equipe está trabalhando em um projeto de desenvolvimento de software com várias tarefas, como desenvolver o back-end, criar a interface de usuário, teste de qualidade e documentação técnica. Situação inicial. O cronograma inicial coloca a documentação técnica antes de teste de qualidade. A entrada da IA será análise de dados e percebe que os testes de qualidade têm maior dependência de todas as outras tarefas e identifica que o teste de qualidade é crítico para identificar problemas que podem afetar a documentação técnica. E o ajuste da IA será automático, reordenando o cronograma para priorizar os testes de qualidade antes da documentação técnica, garantindo que os resultados dos testes sejam incorporados na documentação, melhorando a precisão e reduzindo o retrabalho da equipe. Bom, dando continuidade, eu vou falar um pouco sobre os benefícios e desafios do uso da IA no planejamento de projetos. Falando um pouco como que a IA pode melhorar a eficiência no gerenciamento de projetos, quais os desafios mais comuns na noção de IA e quais são os principais obstáculos para a implementação eficaz de IA em projetos. Citando aqui alguns benefícios, eu trago primeiro que é a previsão acurada de prazos e custos. Dentro do escopo de planejamento de projetos, há aqui um diagrama de restrições que traz as principais 3 variáveis que devem ser administradas e planejadas para garantir a qualidade do planejamento de projetos, que são custo, tempo e escopo. Então, a IA ela é capaz de fazer previsão acurada de prazos e custos a partir de algoritmos de machine learning que são capazes de aprender com dados históricos e fazer previsão conforme as especificidades do projeto. Né? Além disso, além dessa previsão, a IA ela é capaz de reduzir erros humanos de maneira significativa, fornecendo um planejamento mais preciso e eficiente. Além disso, a IA também é capaz de fazer automação de tarefas. Né? A automação ela permite que processos manuais sejam otimizados e hoje nós temos no mercado diversas ferramentas capazes de fazer essa automação. Trago aqui uma delas, que é o Magic To Do do Globelins, em que você coloca nesta ferramenta o título do seu projeto e ela faz todo o EAP deste projeto, descrevendo todas as atividades necessárias para este projeto, fazendo assim um planejamento do projeto.
Clicando em uma atividade específica, a ferramenta ainda é capaz de especificar mais ainda algumas subatividades para que a atividade ela seja feita e executada da maneira mais correta possível. E aí a gente tem aqui alguns desafios na implementação de IA em projetos. O primeiro deles é a inexistência ou falta de dados de qualidade. Eu citei que a IA é capaz de fazer previsão de custos e prazos, mas para fazer isto é necessário dados históricos que sejam fidedignos, que sejam reais e que sejam completos. Então, dados incompletos ou imprecisos, eles não servem para fazer previsões, uma vez que essas previsões não serão assertivas. Além disso, temos a resistência à adoção por parte de profissionais, isso porque muitos deles têm medo de perderem seus postos de emprego pela IA ou por desconhecerem os benefícios que a IA pode trazer em suas atividades. Além da resistência, nós temos também a dependência excessiva da tecnologia. Confiar excessivamente na IA é um problema, uma vez que é necessário o pensamento crítico humano para validar decisões da IA. Isso é muito importante. Então, não podemos confiar excessivamente nas tomadas de decisões da IA. Vou dar continuidade explicando um pouco dos estudos de caso que a gente quis trazer, né, para mostrar como as maiores empresas estão utilizando a IA para transformar a sua gestão de projeto. Nessa parte da apresentação a gente quis mostrar como o mercado, como as maiores empresas estão transformando a sua gestão de projeto, utilizando toda essa discussão que a gente trouxe da IA para o planejamento, para a gestão. Então, o primeiro caso que eu quis trazer foi o caso da empresa Century. A Century é uma grande empresa de tecnologia. Ela tem um polo de tecnologia em Recife, né, aqui pertinho da onde a gente mora. E a solução de IA proposta por ela é chamada MyWizard. E é uma das soluções mais discutidas na literatura. Você pode encontrar em revistas que relacionam o mundo empresarial com o mundo da tecnologia, que é uma solução bastante citada como referência. E essa solução ela está aí para ajudar os gerentes de projetos a gerenciar as equipes de forma mais eficaz. Ela também é capaz de planejar um cronograma, alocando tarefas entre os membros da equipe com base na análise de redes e habilidades, que traz todo o ponto da nossa discussão, provando que a IA pode sim ser utilizada para planejar um cronograma dentro de uma empresa. E essa plataforma também, a solução da MyVisa, também fornece um feedback e reconhecimento com orientação personalizada, utilizando chatbots e assistentes visuais, que também de forma muito positiva traz também essa parte do feedback, conseguindo utilizar a IA, mesmo assim conseguir essa relação mais pessoal com os desenvolvedores e os funcionários que utilizam da plataforma. Seguidamente eu vou falar agora um pouco da plataforma de IA da empresa IBM, chamada IBM Watson. Ela não está diretamente relacionada com o planejamento de cronograma, mas ela tem o papel de ajudar os clientes a definir o escopo de projetos de forma mais precisa, mais rápida e precisa, né? A solução analisa requisitos e objetivos de negócios e restrições, sugerindo melhores práticas e padrões para poder formar esse documento de escopo mais preciso, economizando esse tempo, né? Então, ela consegue adiantar essa parte do gerenciamento de projetos, que é a definição de escopo. Então, a IBM é uma empresa gigantesca e ela consegue utilizar a IA para isso. Outro caso que eu quis trazer agora mais um pouco uma engenharia, né, uma gestão de projetos de engenharia, que é a Airbus, uma empresa de aviação, uma das maiores do mundo, e ela utiliza uma plataforma de IA chamada Skywise. E o que ela faz é consegue controlar a qualidade dos produtos de forma rigorosa e confiável, utilizando de padrões de qualidade, utilizando da visão computacional e dos reconhecimentos de padrão. A gente sabe que a aviação requer um nível de gestão de qualidade muito alta, né? Os aviões não podem ter erro zero, né? Então tá aí uma forma de apoiar os gestores de um projeto de engenharia utilizando a AI. E ele consegue detectar esses erros, defeitos e inconsistências por meio de aprendizado profundo e aprendizagem por reforço. Concluindo, né, agora eu vou discutir um pouco os pontos principais do uso da IA no planejamento de cronogramas, que cai um pouco na discussão que a gente vem seguindo nessa apresentação, e o que o futuro nos reserva.
Pontuando o que os meus colegas já discutiram anteriormente, a gente sabe que atualmente a IA na gestão de projetos para os cronogramas, ela consegue fazer essa geração automática de cenários e simulações para testar diferentes abordagens. Isso apoia completamente o gestor de projetos. Ela também consegue fazer essa alocação otimizada de recursos humanos e materiais com base em habilidades e disponibilidade, que com certeza vai conseguir apoiar bastante as empresas. E ela também traz essa redução de erros humanos e inconsistência no planejamento. Então, a gente consegue ver que a IA na gestão de projetos, principalmente no planejamento de cronogramas, é essencial, né? A gente pode até aqui ver na imagem que a IA ela vai fazer parte da equipe, podendo apoiar diretamente as empresas nas suas soluções de software. E no futuro, né, os próximos passos que a IA pode melhorar ainda mais a sua qualidade na gestão de projetos é que ela vai poder, por exemplo, gerar cronogramas totalmente dinâmicos capazes de se ajustar automaticamente, que isso ainda é uma dificuldade latente de quando imprevistos surgem, como a IA vai poder lidar com esses percalços, essas intempéries que não diretamente tem uma relação de probabilidade dinâmica, são algo que surgem da aleatoriedade. Então, ter essa probabilidade de ajustar um cronograma de forma totalmente dinâmica seria algo que o futuro poderia nos reservar. E também o assistente virtuais de IA que interage com gerentes de projetos, trazendo esse lado mais, tem uma interação mais humana da IA, tentando tirar essa característica de black box, né? Ter alguma explicabilidade entre o que a IA propõe e como o gerente pode tirar as conclusões do que ela traz pra gente. E também o aprendizado contínuo da IA, com base em dados históricos, vai melhorar continuamente ao longo dos anos, né? A gente vai conseguir ter mais dados e o treinamento dessas redes, dessas soluções de IA vai se aperfeiçoar. Por fim, eu gostaria de trazer uma discussão, a gente vai refletir sobre um cenário que vai trazer deixar uma dúvida, né? Vamos supor que sua empresa deseja utilizar uma IA para estimar o tempo das tarefas em um cronograma. Essa IA diz que sua tarefa deve ser feita em uma semana. Passado o tempo estimado, você não consegue cumprir o prazo por falha da sua própria gestão de tempo. Você assumiria sua responsabilidade pelo atraso ou contestaria a previsão da IA? Essa dúvida traz à tona um pouco da responsabilidade do gestor de projetos e como ele consegue ter esse fator humano para lidar com os recursos humanos dentro de uma empresa. O que eu quero trazer aqui é se a figura de responsabilidade de um gestor pode ser colocada em xeque quando ele depende de previsões feitas por uma IA. Então, se o seu gestor está utilizando de forma exagerada de um IA para gerir um cronograma, você confiaria totalmente nele? Você acha que ele perderia a sua responsabilidade? Você duvidaria da responsabilidade dele, já que o cronograma está sendo gerado inteiramente por uma IA? E se essa IA não está sendo capaz de conseguir relacionar as suas atividades de forma correta, você contestaria? Como você lidaria com esse cenário, né? E aí a gente deixa aberto essa discussão, né? Como a IA, mesmo se ela sendo extremamente precisa e mesmo ela tendo um papel muito bom no planejamento de cronogramas, como ela vai poder lidar com esse fator humano, né? Eu ainda acho que os desenvolvedores, os indivíduos são pessoas totalmente únicas e talvez somente a IA não é capaz disso. Então a gente precisa lá de ter um gestor de projeto para ter conversas diretas com os desenvolvedores e ter essa flexibilidade das relações humanas que com certeza são essenciais para os projetos de uma empresa. Então fica aqui claro que o gestor de projetos ele tem que estar apoiado pela IA. Nenhum desses dois lados deve ter um peso maior na balança. O gestor de projetos ele ainda tem o seu papel de responsável e é ele que vai lidar com os desenvolvedores, tendo o seu fator humano e tendo as suas convicções, apoiando melhor a empresa. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção.